aos Filipenses, capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 5, 6, 7 e 8. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite. Louvar a Deus também pela vida do pastor André, pela oportunidade, e a todos os irmãos que estão aqui nessa noite cultuando conosco. Há uma equipe aqui de varões abençoados para que tudo isso possa chegar com muita qualidade e excelência na sua casa. Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 5 está escrito assim: e que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, esvaziou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre a confissão que não escaparemos de fazer. Paulo, quando escreve esta carta aos irmãos que estão congregados em Filipos, ele aborda muitos textos e muitas particularidades que haviam no seio da igreja congregada em Filipos. A chegada de Paulo em Filipos, ela vai ser descrita no livro de Atos, no capítulo de número 16. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele muda a rota da viagem que Paulo havia programado e o leva então para a cidade de Filipos. Filipos foi a porta que Deus abriu para a pregação da palavra por toda a Europa. Após Paulo pregar em Filipos, a porta para a pregação em toda a Europa também se abriu. A história de Filipenses, no que envolve os cristãos, e Paulo aqui no capítulo 2 aborda uma particularidade muito interessante. A cidade de Filipos, ela foi palco de uma grande guerra civil no ano 42 depois de Cristo. Após esta guerra civil romana, muitos dos soldados, eles resolveram fazer moradia na cidade de Filipos. Era uma cidade grande, com uma infraestrutura muito boa. Sendo assim, na igreja que Paulo ele começa agora a pregar e reunir os irmãos, há muitas pessoas que guerrearam de lados distintos desta batalha. E Paulo, quando ele vai escrever no versículo de número 3, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade, ele está aqui remetendo-se a esta guerra e aos efeitos posteriores dessa guerra, porque poderia haver o perigo de alguma coisa antiga querer retornar ao seio daquela igreja, visto que havia muitas pessoas que haviam passado por esta guerra e que estavam congregados naquela cidade. Essa carta vai ser uma das cartas que Paulo escreve quando ele estava aprisionado. Mesmo Paulo estando preso, ele vai incentivar os irmãos a se alegrarem e a se regozijarem em Cristo Jesus. A carta de Filipenses também é uma carta que vai marcar uma grande expectativa pela volta de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo vai abordar esta passagem, Paulo vai abordar esse tema em específico por pelo menos 5 vezes na sua carta. Filipos foi palco de pelo menos 3 acontecimentos importantes. Em Atos 16, nós vamos ver a libertação de Lídia, a conversão de Lídia, a libertação da jovem que estava possessa e a conversão de um carcereiro. Nós percebemos aqui que Deus vai salvar pessoas de 3 raças diferentes. Lídia era asiática,
a jovem escrava era grega e aquele carcereiro era um cidadão romano. Aqui em Filipos também, através deste milagre de salvação, Deus vai salvar 3 pessoas de classes econômicas diferentes. Lídia era empresária, aquela jovem escrava era pobre e o carcereiro era da classe média romana. Deus também vai salvar 3 pessoas de crenças religiosas diferentes. Lídia era prosélita, a jovem escrava vivia no misticismo e o carcereiro acreditava que César era o Senhor. Em resumo, a carta aos Filipenses é uma carta que exalta a grandeza de Cristo e que mostra o triunfo dos irmãos em Cristo Jesus. Não é uma carta de confissão positiva que diz: se você acreditar, tudo dará certo. Se você pensar positivo, tudo se resolverá. Não. Mas é uma carta que diz: se você crer em Cristo, tudo dará certo. Se você olhar para Cristo, as coisas vão se resolver. Paulo aqui sempre coloca Cristo em primeiro plano no que concerne a fé dos irmãos em Filipe. Aliás, esta expressão aqui que nós lemos, onde Paulo está dizendo que ao nome de Jesus toda língua confessaria e que todo joelho se dobraria, a expressão Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, foi o primeiro credo da igreja apostólica. Por quê? Na época acreditava-se que César era o Senhor, que César era Deus. Alguém que dizia que Jesus Cristo era o Senhor era alguém que era considerado um rebelde. Então este foi o primeiro credo a ser adotado pela igreja primitiva, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Muitos vão dizer que esta expressão também, que esses versículos que aqui lemos, também são um hino que era entoado pela igreja daquela época. Agora, perceba algo aqui. O texto está nos dizendo que Cristo esvaziou-se da sua glória, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus e sendo em forma de Deus, mas esvaziou-se, assumiu forma de servo e fez semelhante aos homens. A Bíblia vai nos informar que ele humilha-se a si mesmo. Muitos dizem que Cristo foi humilhado. Há um filósofo italiano chamado Gianni Vattimo que diz que Cristo não é Deus porque Deus não pode ser humilhado. Ele diz que Deus foi humilhado por Roma. Ele diz que Deus foi humilhado pelos soldados. Ele diz que Jesus Cristo foi humilhado por toda a sociedade, pelo sinédrio, pelo sistema religioso da época. Mas não é isso que a Bíblia vai nos informar. Ninguém humilhou a Cristo, ele assumiu a forma de humilhação. Ninguém mandou Cristo se transformar em forma de homem, ele fez-se em forma de homem. Ninguém mandou Cristo subir numa cruz, ele se entregou para morrer no madeiro. Ninguém mandou Cristo morrer, ele entregou o seu espírito. A morte não o venceu, mas ele venceu a morte. Cristo é Deus, e nós vemos aqui nesta expressão que Paulo está falando para os irmãos, e por causa disso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo aqui está informando um grande acontecimento histórico que a humanidade toda enfrentará. E eu quero que você ouça o que eu tenho para lhe dizer em no máximo 10 minutos. Me escute nesta noite. Esta confissão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ninguém está isento de fazer. Naquele dia de confessar Jesus Cristo como o Senhor, estarão lá todos aqueles cristãos como nós, como você que nos ouve, mas também estarão naquele dia aqueles que não confessaram em vida a Jesus como Senhor. Estarão diante dele naquele dia os grandes e poderosos da terra, estarão os ricos, estarão os pobres, estarão aqueles que morreram assassinados, estarão aqueles que morreram de fome, estarão aqueles que morreram em um berço de ouro, estarão todos perante Jesus, confessando que ele é o Senhor para a glória de Deus.
Mas há pelo menos 3 classes de pessoas que estarão confessando a Cristo como Senhor, que eu quero destacar aqui nesta noite. E me ouça: a primeira classe de pessoas que estará naquele dia confessando a Jesus como o Senhor para a glória de Deus, se encontra no Salmo de número 53 e o verso 1. Nós vamos ver aqui a primeira classe de pessoas que confessarão Jesus Cristo como Senhor para a glória de Deus. O Salmo diz: o tolo disse em seu coração, não há Deus. Eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. A primeira classe de pessoas que de joelhos dobrados, não por livre e espontânea vontade, mas por obrigação, confessarão a Jesus como o Senhor para a glória de Deus, serão aqueles que não creram na sua existência. Há muitas pessoas que vivem como se Deus não existisse, vivem como se não houvesse um Deus no céu que velasse por toda a humanidade, vivem como se não houvesse uma palavra a qual se subjugar, vivem como se não existissem preceitos morais e éticos estabelecidos por um Deus todo-poderoso que contempla a tudo e que trata a todos da mesma maneira. Estarão diante dele aquele dia as pessoas que dizem: não há Deus, Deus não existe. Pessoas que vivem como se Deus não existe são pessoas hedonistas, amantes de si mesma e querem apenas satisfazer os seus próprios prazeres. Este é o primeiro grupo de pessoas que confessará Jesus naquele dia como o Senhor para a glória de Deus. Estará também naquele dia confessando a Ele como o Senhor para a glória de Deus aqueles que contendem contra Deus. Há pessoas que não creem na existência de Deus, mas há pessoas que contendem contra Deus, fazem guerra contra Deus. E estas pessoas estão descritas em Isaías capítulo 45 no verso 9, que diz: ai daquele que contende com seu Criador, deixe o caco contender com os cacos da terra, dirá o barro para aquele que o modela: o que fazes tu, ou a tua obra, ele não tem mãos? Isaías aqui está descrevendo pessoas que contendem contra Deus, que se acham no direito de contender contra Deus, questionar o seu poder e questionar a sua soberania. E dentro dessas pessoas, muitas pessoas conhecidas estarão diante dele naquele dia. O que dizer de Richard Dawkins, que disse que Deus é apenas um delírio, fruto da imaginação humana para satisfazer os seus próprios delírios. Ele disse que Jesus foi apenas um grande contador de histórias antigas, um homem como qualquer outro. Estará diante dele naquele dia de joelhos dobrados também Friedrich Nietzsche. Ele disse: Deus está morto, esquecendo-se que sim, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo à destra do Pai. Estará diante dele também naquele dia Raul Seixas, que disse: não existe Deus senão o próprio homem. Cazuza, que em um certo show olhou para cima com um cigarro de maconha e disse: Deus, se tu existe, essa aqui é para você. Todos esses que contenderam contra Deus, todos esses que questionaram a vontade soberana e o poder de Deus, dizendo que ele não existe, que ele não é poderoso, estará de joelhos dobrados diante de Jesus, olhando para suas mãos furadas, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Oh glória, eu sinto Deus aqui nesta noite. Estarão também diante dele naquele dia homens e mulheres que creram em Jesus, homens e mulheres que disseram: Jesus existe, eu creio que ele morreu na cruz do Calvário, sim, eu acredito na pregação que os crentes pregam, eu acredito nos hinos que os crentes pregam, eu acredito que Jesus um dia vai voltar, eu acredito que Jesus realmente exista, mas creram e não se renderam a
a Ele. Mateus capítulo 7, no versículo 21, a Bíblia vai mostrar algumas pessoas se apresentando diante de Jesus, pessoas que creram, mas não se renderam totalmente a Ele. Olha o que diz a Escritura Sagrada, versículo 21 do capítulo 7 de Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Hoje virou moda todo mundo dizer que é crente. Os famosos dizem que são crentes, jogadores de futebol dizem que são crentes, artistas dizem que são evangélicos, mas a vida não muda, nada muda, os anos passam e tudo continua a mesma coisa. Jesus Cristo transformou-se em apenas um amuleto de boa sorte. Jesus Cristo transformou-se em um cara legal que aos domingos tira o peso da nossa consciência dos erros que cometemos durante a semana. Sabe qual é o grande erro da humanidade? Crer em Jesus, mas não se submeter a Ele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E foi isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 10 e versículo de número 9. Romanos 10, 9: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A Bíblia está dizendo que não adianta apenas crer em Jesus Cristo, que não adianta apenas reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário, mas que é preciso submeter-se a Ele. Escute algo, você que me ouve nesta noite. Eu não sei em que momento você fará esta confissão, mas escute o que eu vou lhe dizer. Hoje, esta confissão te salva. Hoje, quando você diz Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, automaticamente o Espírito Santo desce sobre você e você agora faz parte da família de Cristo. Mas chegará um dia em que a confissão que hoje te salva será a sentença da tua condenação. Hoje dizer Jesus Cristo é o Senhor, sabe o que acontece? A sua vida é lavada, remida, mas naquele dia não haverá mais tempo. O que Paulo está descrevendo aqui é um momento em que não haverá mais tempo de confessar a Jesus Cristo como Senhor e ser salvo. Hoje você tem a liberdade, o livre-arbítrio de dizer: eu reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas naquele dia não haverá mais tempo para fazer esta confissão. Naquele dia você estará diante dele, eu estarei diante dele, nós estaremos diante dele, todos dobrados, olhando para ele, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. A minha palavra nesta noite para você é uma só: reconheça a Jesus como o Senhor da sua vida, enquanto é tempo. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. No nosso coração brota uma esperança de que a vacina transforme todo o cenário atual e possamos novamente viver em liberdade. Mas sabe qual que tem que ser a maior esperança do nosso coração? Que Jesus Cristo possa voltar ainda hoje e possamos subir para morar para sempre com Ele na glória. E somente subirão aqueles que em tempo confessaram a Ele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. A minha palavra é para você: não viva como se Deus não existisse. Não tente lutar contra a soberana vontade de Deus. Não apenas creia nele, se submeta a ele. Ele não quer ser apenas alguém que é cantado pelos seus lábios. Ele quer ser alguém que habita dentro do teu coração. Ele quer ser alguém que quer mudar a tua vida e que quer mudar a tua história.